Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma aula de física e nesta aula de hoje nós faremos a correção da atividade da aula anterior, certo? Foi uma atividade da quinzena anterior que fala sobre a quantização das cargas elétricas. Lembrando, pessoal, que nessa atividade foram 5 questões e nessa aula de hoje eu aproveito para fazer a correção, porque analisando as atividades enviadas eu percebo que teve alguns erros que são normais, mas que não podem acontecer. Questões de potência, da própria regra. Então a gente vai tentar sanar essas dificuldades que foram encontradas na resolução dessa atividade, certo? Então eu peço que vocês peguem o caderno de vocês, onde vocês fizeram as atividades e façam as correções necessárias, certo? Pessoal, essa atividade toda ela é desenvolvida com a regra da quantização das cargas, que é Q igual a N vezes E. Então essa regra aqui é a regra que nós iremos utilizar em toda a atividade. Aí pessoal, eu acho interessante que eu gosto de fazer dessa forma. Primeiro eu separo os dados da questão e depois eu substituo na regra. Eu faço o seguinte, olha, os dados, quem são? Q, N e E, né? Essas são os componentes da regrinha. Então eu faço primeiro a separação desses componentes. Como assim? Diante do enunciado eu vou colocando aqui os componentes que eu tenho e eu vou ver o que falta. Vamos tentar entender dessa forma, ó. Durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma quantidade de, ó, informação importante, recebe a quantidade de 3 vezes 10 elevado a 12 elétrons, tornando-se eletricamente carregado, com carga elétrica D. Então, pessoal, o que é que eu devo saber aqui? Eu tenho esse valor é o quê? Ele diz assim, um corpo recebe uma quantidade de 3 vezes 10 a 12 elétrons. Então, eu sei que a quantidade em falta ou excesso de elétrons é representado por N. Aí eu faço o quê? Esse valor eu sei que é N. Então eu faço o seguinte, ó, N é igual a quem? A 3 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Então esse aqui é o valor de N. Professor, mas a questão só deu isso. Aí vocês têm que lembrar o quê? Que esse valor de E, carga elementar, é um valor fixo, é um valor que sempre vai ser ele, quando eu ver essa letrinha E. Aí, como eu falei, tem questões que não diz o valor de E. Então você tem que saber qual é o valor de E, o valor da carga elementar. Qual é esse valor? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, pessoal, eu tenho que entender isso, ó. Esse valor da carga elementar, quando não apresentar, eu tenho que saber que é esse valor. Sempre vai ser esse valor aí. Então, eu tenho o quê? Se eu tenho N, tenho E, faltou quem? Q. Então, Q é a quantidade de carga. Aí, agora eu faço o quê? Simples. Vou só substituir aqui na regra. Como assim? Como é que eu faço isso, professor? Faz assim, ó. Q eu não tenho. Então, Q eu vou repetir. Igual a quem? A N. Quem é N? 3. Você pode colocar o zero e também nem precisa, né? Então, eu vou colocar sem o zero, ó. 3 vezes 10 elevado a 12, né? Vezes, aí eu faço assim para não me confundir, ó. Eu coloco vezes assim, para eu saber que aqui é uma parte e aqui é outra. 3 vezes 10 a 12, vezes a carga elementar. Quem é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19.
Q vai ser quem, pessoal? Q vai ser o seguinte, ó. Eu multiplico quem está antes das potências. Quem está antes aqui, o 3. Quem está antes aqui, 1,6. Então, 3 vezes 1,6, 4,8. Vezes 10, a potência, aqui representa a potência, porque eu tenho potência de base 10 aqui e potência de base 10 aqui. Então, eu sei que aqui eu vou ter uma base 10 novamente, vou repetir. Aí eu faço o que, pessoal? Eu pego esse expoente, que é 12, e pego esse expoente, que é menos 19. Eu faço o seguinte, 12 menos 19, eu faço o que? Eu subtraio e conservo o sinal maior, né? Quem está com sinal maior. No caso aqui, quem está com sinal maior é o 19. Então, menos 19. Então, vai ficar quem? 12 menos 19, menos 7. Carga se dá em coulomb. Então, é representado por C. Então, nosso resultado é isso aí, ó. 4,8 vezes 10 a menos 7 coulomb. Então, a gente finalizou essa questãozinha aí. Então, pessoal, nós temos que perceber e prestar muita atenção também nesses expoentes na hora da gente fazer a operação. Nunca a gente pode esquecer de fazer isso aí. Que nossa questão errada fica errada se nós confundirmos. E aí, pessoal, ó, também lembrar do Sistema Internacional de Medidas, que nesse caso, para a carga é o coulomb. Vamos à questão do número 2. E aqui se fica certinho na tela. Aí. Pessoal, questão do número 2, ó, vejam aí. Usando a quantização das cargas elétricas, podemos calcular qual deve ser a quantidade de elétrons em falta ou excesso, não é isso? Necessária para produzir uma carga elétrica total de 2 coulombs em um corpo. Pessoal, se o áudio estiver um pouco ruim, é porque eu estou com fone aqui. Estou fazendo um novo teste aqui para ver se o áudio fica melhor, certo? Então vamos tentar entender o seguinte, ó. Vou fazer que nem a outra. Eu vou separar primeiro os dados, mas vocês podem, se vocês tiverem a prática, já pode fazer direto também. Eu estou fazendo aqui porque pode ser que alguém tenha um pouco de dificuldade ainda. Então eu faço o seguinte, ó. Eu sei que a regra é a mesma. Q, N, E. Vou separar meus dados. Eu tenho o quê? Ele quer saber a quantidade de elétrons em falta ou excesso. Então já sei que o valor que eu não tenho é o valor de N. Então para isso eu tenho que ter o valor da carga, 2. Percebam aí, ó. Carga elétrica total, 2 coulomb. Então, 2 coulombs é a minha carga. Carga elementar, o valor fixo. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Substituir na regra. Simples, né? Vamos fazer bem simples, ó. Como é que eu vou fazer? Q, ó, igual a N vezes E. Q eu tenho, não é isso? Eu tenho o valor de Q. Quem é Q? 2. Igual a quem? A N. Quem é N? Eu não tenho. Se eu não tenho, eu repito. Vezes a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí eu faço o que, pessoal? Eu vou tentar isolar N. Como é que eu faço? N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 igual a 2. Poderia fazer isso direto, já isolar N. N vai ser igual a quem? A 2, já está do lado de cá, não é isso? E aí eu vou, esse valor que está multiplicando, ele passa dividindo. 1,6 vezes 10 a menos 19. N vai ser igual a quem? 2. Por quem é que eu vou dividir 2? Ó, 2 eu vou dividir por esse valor que está antes da potência de base 10, que é 1,6. 2 dividido por 1,6 dá 1,25 vezes 10. Lembra que eu falei? Está negativo,
sobe positivo. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Então, esse aqui é o nosso valor. Lembrando que se esse 2 aqui fosse acompanhado de uma potência de base 10, de algum valor, você teria que fazer, né, o jogo de sinal, como eu já fiz em um exemplo anterior.